ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus é o nosso Pai. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom podemos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos neste sábado novamente. Vamos então aproveitar essa oportunidade, nos colocando em condições de receber as bênçãos que vêm do alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não permita que caiamos nas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e pedimos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e aos benfeitores desta casa, a permissão para darmos início aos trabalhos desta tarde. Então hoje, como a Fátima nos falou, o tema do nosso evangelho será a porta estreita. E a questão do livro dos Espíritos está aqui no capítulo que fala das penas e gozos futuros. Então a questão é a 979. Kardec pergunta aos nossos amigos do plano espiritual: as provas que restam a suportar para rematar sua purificação não são para a alma uma apreensão penosa que perturba a sua felicidade? Então, será que todos nós entendemos essa pergunta que Kardec fez aos amigos? Veja bem, ele está perguntando se é sofrido, se é penoso para a alma de cada um de nós, para o nosso espírito, se existe um sofrimento para nós diante das provas que nós ainda temos que suportar aqui na Terra. Então, vejamos a resposta que ele recebeu. Para a alma que está ainda enlameada, sim. É por isso que ela não pode gozar de uma felicidade perfeita, senão quando esteja purificada. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhe restam a suportar, nada tem de penoso. Então também vamos compreender essa resposta. Então, será que é penoso para a alma do homem pensar nas provas que ele ainda tem que passar aqui na Terra? Será que isso o deixa apreensivo e isso interfere na sua felicidade?
Então a resposta que eles nos deram foi a seguinte: sim, se a alma ainda está muito enraizada com os bens terrenos, se ela ainda está enlameada, ou seja, se ela ainda não está purificada, se o nosso espírito ainda não é puro, não está totalmente purificado, sim, existe um sofrimento. É penoso para cada um de nós saber que nós ainda temos provas a enfrentar, porque nós ainda não estamos elevados ao ponto de entender totalmente, plenamente, que as provas são uma necessidade para a evolução do nosso espírito. Então sim, então ainda existe esse sofrimento para aquele que não está totalmente purificado. Mas eles complementam, mas para a alma que já se elevou, o pensamento das provas que lhe restam a suportar, nada tem de penoso. E por que isso? Porque o espírito mais elevado, ele já compreende que as provas são um instrumento que Deus coloca à nossa disposição para o nosso espírito se elevar, se purificar. Então, esse espírito já purificado, já compreendendo essa condição superior, ele já não sofre pelas provas terrenas. Ele já as aceita com mais tranquilidade. Já existe aceitação diante das provas. E tem um complemento bem interessante aqui no Livro dos Espíritos que diz o seguinte: a alma que alcançou certo grau de pureza já goza a felicidade. Então, quando nós nos purificamos, quando nós evoluímos, nós encontramos essa felicidade. Que felicidade é essa? Ela não tem nada a ver com os bens terrenos. É uma felicidade do espírito. É a consciência tranquila, é a paz de espírito. Essa é a verdadeira felicidade. Um sentimento de doce satisfação penetra a alma e ela é feliz por tudo aquilo que vê, por tudo que a cerca. Ou seja, é aquela alma que reconhece Deus em tudo aquilo que ela vê. Ela sabe que tudo que existe, toda a criação divina é maravilhosa e está aqui para nos auxiliar, e nós fazemos parte dessa criação. Então existe aí a gratidão. Então o espírito mais evoluído, a alma purificada, ela é grata a Deus. O véu se levanta para ela sobre os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas lhe aparecem em todo o seu esplendor. Então é realmente aquele espírito que tem a gratidão a Deus. E mais que isso, é nós sabermos aproveitar esta oportunidade que Deus está nos dando, porque a reencarnação é uma oportunidade para o nosso espírito. Nós estarmos aqui na Terra é uma chance que nós temos não só de evoluir, de aprender, mas também de repararmos os nossos erros do passado. Então, mesmo nos momentos mais difíceis, nós devemos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir forças e agradecer. É a gratidão pela vida, pela oportunidade, né? Essa escola bendita que é a Terra é realmente uma chance que todos nós estamos tendo de reparar as nossas faltas, de seguir adiante, de evoluir, de aprender e principalmente de fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é ajudar o nosso próximo. Porque a verdadeira felicidade, ela vem do auxílio que nós prestamos ao nosso próximo. Quando nós nos doamos, nós sentimos a verdadeira felicidade. Uma boa tarde, obrigado pela atenção de todos. Boa tarde a todos, amigos desencarnados e encarnados aqui presentes. É uma satisfação imensa estar com todos vocês, porque faremos a partir de agora a reunião, ou seja, o estudo do Evangelho, e todos nós, com certeza, aprenderemos mais um pouco sobre a doutrina espírita,
sobre os ensinamentos de Jesus, que nos oferecem recursos valiosos para nos fortalecermos, para nos elevarmos, para assimilarmos aquilo que a vida nos pede. E adentrando ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Mateus. E durante a vida encontramos portas e portas. Algumas abrimos com facilidade, outras nem tanto. E algumas momentaneamente se encontram fechadas. De algumas adquirimos a chave. E com certeza é muito mais fácil nós abrirmos a porta larga, nós adentrarmos nesse espaço mais largo, porque é agradabilíssimo encontrar as coisas fáceis, contudo, nem sempre eficientes. E quando temos a conquista, o prazer real de ultrapassarmos a porta estreita, lá na frente nós vamos visualizar a felicidade real, a harmonia interior, a alegria mais real também. Só que para ficarmos no salão que adentramos pela porta estreita, é necessário que renunciemos a algumas futilidades que não cabem na mente e na atitude daquele que quer seguir os passos do Nazareno. E vamos realizando, quando passamos pela porta estreita, uma reforma íntima, parcial sim, no entanto mais sincera, mais realista, porque Jesus nos solicita nesse ínterim uma conquista maior de nós mesmos, de valores, de aprendizado, de qualidade a se planificar. E vamos perceber que a nossa felicidade ou a nossa infelicidade é o resultado das nossas escolhas, das nossas opções, dos nossos, digamos, das nossas atitudes. Porque nós vamos colher inexoravelmente tudo o que plantamos. E a colheita é obrigatória. É a lei da justiça, é a lei do amor. E nós entendemos que ao nos depararmos e atravessarmos as portas escolhidas, cada época traz fatos, imposições, circunstâncias psicológicas e espiritualmente, algumas castradoras, responsáveis por patologias somatizadas,
e outras circunstâncias psicológicas, espirituais, libertadoras. E aí nós temos a chave para adentrarmos a escolha a qual nós preferimos. E neste momento atual, a tecnologia, ela favorece com certeza o conhecimento rápido, volumoso, que não tem sido digerido de uma forma adequada por muitas pessoas. E eis o motivo das frustrações, do medo, do incerto, do vazio existencial e das vidas vazias, como nos assevera Joana de Ângeles. E há outras pessoas que, felizmente, utilizam a tecnologia para a sua própria formação, para o aprendizado, para a sua libertação interior, porque há muitas ferramentas favoráveis, saudáveis, para que obtenhamos o conhecimento necessário a fim de adentrarmos as conquistas espirituais mais sutis, todavia marcantes, importantes a todos nós. Vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar, em detrimento do enriquecimento e da harmonia interior. E nesses momentos abrimos as mais variadas portas, às vezes inconsequentemente, e adentramos por caminhos equivocados, menos felizes. Entretanto, há o poder nosso de retomar o caminho mais favorável, no qual deixamos e seguirmos adiante com Jesus, porque as oportunidades para vivenciarmos momentos mais agradáveis, momentos mais felizes, momentos mais leves, estão conosco, sob o alcance das nossas mãos, sob a determinação nossa de adentrarmos num estado espiritual mais zeloso, mais disciplinado, ao mesmo tempo mais espontâneo e mais rico de afetividade, de aprendizado e de empatia. A aparência substitui a realidade, o ter sufoca o ser. E diante dessas portas que abrimos, convém que nos libertemos desses atavismos primários que nos prendem ao medo, algumas vezes de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, o medo de prosseguirmos, de levarmos adiante os nossos projetos. O medo, ele tem uma partezinha benéfica, que é o sentido da preservação do instinto, da preservação da vida. Todavia, a partir disso, quando a pessoa passa a sentir no corpo físico impressões desagradáveis, o medo já está se tornando patológico. Deixa de ser natural para ser doentio e precisamos de auxílio. Foram perdidos os objetivos da vida, o sentido existencial, o foco da autorrealização, e aumentam
infelizmente, em várias pessoas ou em grande número, as patologias do comportamento, quando os vícios de todos os tipos desequilibram pessoas ou grupos em avançada depressão. Eis apenas um exemplo que cito neste momento. Há muitos mais. No entanto, nós sabemos que tudo nós podemos minimizar através da fé, do conhecimento, da mudança de postura, da mudança de pensamento e através do conhecimento também. Porque quem conhece o seu equívoco ou sua qualidade, sabe se nortear na vida para seguir um caminho mais leve, um caminho menos dorido, um caminho mais florido. Por que sofrermos desnecessariamente? Não há motivos para isso. Há muitos momentos perdidos que poderiam ser gloriosos, mais alegres, mais festivos, mais aproveitados por nós. E vamos perceber que torna-se urgente uma alteração de atitude, buscando novos focos de interesse. O cuidado da saúde física, da saúde mental, da saúde espiritual e a conquista, sim, a conquista da paz, do trabalho da beneficência, do voluntariado e da imortalidade. Estamos aqui de passagem, mas essa passagem não significa menos importância. Muito pelo contrário, aqui nós vamos ter a oportunidade, ou as oportunidades de realmente colocarmos em prática, dentro do possível, aquilo que estamos aprendendo, aquilo que estamos a aprender. E nesse caminho, vamos abrindo as portas e adentrando aquelas que nos convém. Não nos enganemos, a porta larga não nos ofertará flores, não nos ofertará a paz, a tranquilidade do espírito, e sim ilusões, e sim decepções, porque tudo que é muito fácil, tudo que chega muito fácil a nós ainda não valorizamos. E quando adentramos a porta estreita, aquela porta que tem a chave certa para ser aberta, ela nos pede disciplina. Disciplina, como disse o nosso querido Emmanuel a Chico Xavier. E vai nos pedir boa vontade, renúncia, trabalho, estudo e determinação. Porque o espírito cristão é determinado. Ele busca o que fazer, busca o trabalho, busca a realização. Não fica esperando dos outros a oportunidade. E nós vemos que não aumentam as estatísticas das pessoas vinculadas às diversas religiões sem o sentimento
de religiosidade, mas de fanatismo, de preconceitos e de falta de caridade. Eis uma realidade, infelizmente ainda perturbadora. Mas nós podemos mudar essa realidade a fazer melhor a nossa parte, a parte que nos cabe, a parte que nos é própria, porque nós não vamos responder pela atitude alheia e ninguém responderá por nós. Eis a nossa consciência companheira, ditosa ou desditosa, dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos. O Espiritismo apresenta um programa, meus amigos, de consolação, de esclarecimento, de libertação interior. Aqueles que têm fome de estudo, de aprendizado, de amor, de justiça, de caridade e de trabalho em prol da própria caridade. E quando adentramos a porta estreita, a porta da caridade, nós não escolhemos serviço, nós o realizamos onde for necessário, por quem for necessário. O trabalhador do Cristo deve ser aquele soldado pacífico e pacificador em prontidão para agir. Entendeu? Realiza. Compreendeu? Age. Esclarece que a vida física é uma experiência educacional. Nós pensamos muitas vezes que é uma experiência punitiva. Muito pelo contrário, Deus não pune. Ele educa, Ele corrige. Informa o Espiritismo que as dificuldades existenciais fazem parte do programa evolutivo. E fazem parte também do programa evolutivo nós escolhermos a porta pela qual adentraremos. O que buscamos? O que queremos? O que pensamos? Seguiremos Jesus ou não? Ou seguiremos Mamon? O que realmente nós queremos da vida? O que nós projetamos para nós? Quais portas ou qual porta está sendo valorizada, aberta, vinculada ao nosso ser espiritual? O Espiritismo propicia a renovação da criatura que vem tardando a sua recuperação moral. Eu vou até repetir, enfatizar, porque são os espíritos que nos dizem que a criatura vem tardando a sua recuperação moral. Por isso, Joana de Ângeles nos diz com muita propriedade que a pessoa humana está precisando rehumanizar-se. Ou seja, se voltar a um trabalho simplificado, mas eficiente de reforma íntima.
numa atitude consciente, libertadora, disciplinada, espontânea. E nós sabemos que quando adentramos a porta estreita, essa nos propõe a irrestrita confiança em Deus ante a adversidade. Nós somos felizes. Nós conhecemos um pouco do Evangelho. Nós conhecemos um pouco de Jesus. E se adentrarmos ao imo do nosso coração, saberemos fazer as escolhas mais assertivas, mais sensatas, mais nobres e mais felizes. Porque cada um de nós traz a essência de Deus. Cada um de nós é seu filho bem amado ou filha bem amada. E vamos incluir também os outros reinos: vegetal, mineral e animal. Nós somos convidados à construção, ao trabalho do bem, e agradeçamos se tivermos, ou melhor, nós temos a oportunidade de servir. Agradecer, como falou a Márcia, sermos gratos a Deus, a vida, as pessoas e as oportunidades que nós temos de nos promover ao bem. E esses momentos surgem, e alguns momentos surgem, e encontramos, como ainda é comum aqui na Terra, o estresse, a tristeza, o desânimo, comum nesse instante evolutivo. Contudo, cada um de nós não permita que se criem raízes profundas e cristalizadas no coração. Por isso é tão importante nós abrirmos, escolhermos e optarmos pela porta estreita. Ela não nos decepciona, ela não nos ilude, ela não nos crucifica. Quando adentramos a essa porta, ela nos esclarece, nos conforta, nos liberta e nos traz a realidade, nos mostra a realidade tal como ela é. A pessoa que se alimenta de tranquilidade é mais estável emocionalmente. Ela se sente afável, útil, pois aprendeu a ser solidária consigo, com os outros, com Deus, até com Deus e com o universo. E nós vamos entender que se nós já encontramos a segurança em Jesus, vamos reconhecê-lo e valorizá-lo, porque esse é o melhor instante, ou seja, o melhor momento de renovação interior, de renovação espiritual e de aquisição da real felicidade. Que o nosso Mestre possa nos abençoar a todos e que possamos, meus amigos, todos nós, abrirmos a porta estreita e adentrarmos a esse momento
que é o momento, que é o reino de Jesus. E viva Jesus, que é a luz do mundo. Boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.